Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Ivescast, e hoje estamos novamente em Porto Velho, retornando aqui aos estúdios da nossa capital, com dois entrevistados no dia de hoje na nossa bancada que vieram conversar conosco sobre essa vida de empresário, de empreendedor, os desafios que o empreendedor tem aqui no nosso estado de Rondônia e no nosso país. Estou falando do nosso amigo Lucas Araújo, que é empreendedor, um rapaz visionário aí, bastante voltado para tecnologia, que tem inovado muito aqui na nossa capital, Porto Velho, com seus empreendimentos, e também do advogado Heberton Melo, que também é consultor e conselheiro do Sebrae e já foi presidente da Associação dos Jovens Empresários aqui do estado de Rondônia. Pessoal, sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença de vocês aqui hoje no nosso podcast, para a gente poder transmitir informações, transmitir novidades aí para a nossa audiência. Você, Lucas, como um empreendedor que está aí no ramo imobiliário, no ramo das construções, como você tem enfrentado esses desafios atuais de burocracia estatal que tem se levantado ultimamente? Eu tenho olhado com muito cautela, assim, estudado bastante sobre como vai ser essa reforma tributária, né, que está acontecendo na construção. Tem me preocupado bastante, e essa é uma preocupação nacional, né? A CEBIC, que é a Câmara Interestadual de Construtoras, né, que seria, vamos dizer assim, uma associação das construtoras e incorporadoras do país inteiro, tem estado ativa no Congresso Nacional, batendo nessa pauta de que, olha, da forma que está a legislação tributária que vai ser alterada, a gente vai ter um acréscimo no preço dos imóveis, né? Isso é importante para o investidor, aquele pessoa que investe em imóveis e quem tem imóveis. Por que isso é importante? Porque quando você vender o seu imóvel no futuro, você não vai mais conseguir, vamos falar um valor menor, tudo isso vai acabar. E aí, hoje fala-se muito em planejamento tributário. Então é importante as pessoas começarem a consultar advogados, os contabilistas, né, para fazer o planejamento tributário da sua família, né, porque realmente o cerco está se fechando e aquela história que a gente já debateu. Num condomínio, quando a gente mora em condomínio, querem subir a taxa de condomínio, é uma discussão acalorada. Ninguém quer subir o condomínio, mesmo sendo mostrado as necessidades de subir, por exemplo. Existe uma indignação contra o aumento, né? E o que eu tenho visto hoje na nossa sociedade é que o governo tem aumentado os impostos e a carga tributária, né, continuamente, e não vejo essa indignação, né? Eu, assim, me mostro preocupado porque, querendo ou não, o que eu faço é moradia. Todas as pessoas precisam de moradia. O aluguel vai ficar mais caro. Então, é uma função social. O imóvel tem a sua função social. Então, isso me preocupa bastante. É algo que deve ser realmente mais debatido, mais levado a fundo. Vou dar aqui um exemplo, assim, por cima, mas hoje a carga tributária de um empreendimento que a gente tem no RET, quando eu vendo um imóvel, é de 4% sobre o valor faturado. Agora, com a nova legislação, essa carga vai passar para mais de 8%. Então vai dobrar. É um valor muito alto, né? E você, Heberton, nessa sua vida jurídica, né, na advocacia, tem conseguido auxiliar muitos empresários, muitos empreendedores para superar esses desafios burocráticos de tributação? Como tem sido esse seu trabalho? A advocacia, a gente advoga muito para a área empresarial, né? Atende muitos empresários lá e a gente vê a advocacia muito reativa aos anseios dos empresários, né? Tudo que gera muita ansiedade, por exemplo, quando houve a reforma trabalhista, né? Houve um aumento da demanda, procura de empresários, por exemplo, se preocupando, assim como agora está à véspera de uma alteração tributária, uma grande alteração tributária, e a gente vê muitos empresários também, muitas pessoas buscando, ou advogados, né, advogados de confiança ali, para se preparar. Então, só empreendedorismo, só empreender, igual até estava elogiando o Lucas lá antes da gente entrar aqui, que ele fez uma postagem lá, que ele postou a foto de
de uma região onde era um terreno antes de Sim. construir, que era abandonado, tinha drogados ali, moradores de rua, e depois do empreendimento, um empreendimento muito bonito lá naquela região, mudou todo o envolto daquela rua, da vizinhança. Então isso graças ao empreendedor que acreditou no projeto, ele acreditou que aquilo ia fazer diferença, ele podia ter feito outras coisas, né? Podia ter viajado, podia ter deixado dinheiro no banco rendendo 1% ao mês, né? Seguro, sem dor de cabeça, mas ele não, foi lá, meteu garra, né? E fez acontecer. Isso não só ele teve o proveito, mas toda a população em volta. Então isso é algo que só o empreendedorismo consegue fazer. Voltando aqui com o nosso bate-papo nesse assunto, esse universo do empreendedorismo, Lucas, você tem inovado em muitas partes do empreendedorismo, né? Você tem conseguido levar a tecnologia para dentro das suas empresas, para dentro dos seus empreendimentos. Conta para nós como é que é levar a tecnologia para dentro dos empreendimentos e o que de novidade que você tem trago. Vamos lá. A primeira coisa, eu acho que, como eu trabalho com construção, e todas as pessoas querem morar bem. Sim. Então, o meu foco principal e o meu propósito de vida, assim, é como eu posso fazer para as pessoas morarem melhor. Uhum. Então, eu decidi seguir por um caminho. Quando eu comecei, eu saí da empresa do meu pai, em 2019, e abri a minha empresa e comecei fazendo reforma em casa. E aí eu vi que, não, realmente não é isso que me deixava feliz. Uhum. É claro que fazer casa para os outros sempre foi a minha vocação, vamos dizer, né? Desde criança meu pai me levava para a obra, então muito do meu pai tem a ver com isso, né? Que é o que o Everton estava falando. O que uma família estruturada passa para o seu filho, como que ele deve interpretar, ver o mundo. E cada pessoa, o mundo é uma representação da nossa vontade. Uhum. Eu vejo que as pessoas não entendem muito isso, que a nossa vontade é muito maior do que o pensamento, de pensar para baixo, pensar coisas ruins, ele atrai coisas ruins. Tem estudos sobre isso, enfim. É um que eu acho muito legal, que eles pegaram um pintinho, e o pintinho ele meio que tem um imprint, assim, na primeira coisa que se mexe, que ele vê, ele acha que é a mãe dele. E é muito real. Então o que eles fizeram? Eles colocaram uma bacia, um aparato, colocaram um robozinho que andava aleatoriamente nessa vasilha. E o pintinho se chocou, viu aquele robozinho e achou que era a mãe dele. Então onde ele ia andando, o pintinho ia atrás. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram o pintinho e colocaram num acrílico fora da vasilha. E o pintinho não conseguia ir, ele conseguia ver o robozinho, mas não conseguia ir onde o robozinho estava. E isso tem uma câmera filmando em cima. E eles perceberam depois que o robozinho ficava mais próximo andando aleatoriamente, só que mais próximo do pintinho. Ou seja, não é comprovado cientificamente, mas o que essa observação mostra pra gente? Que o simples fato do pintinho querer estar perto do robô fez com que um robô, que é algo mecânico estivesse mais perto dele. Então, uma coisa que eu digo muito assim, que Deus é necessário para qualquer pessoa que quer empreender, porque quando a gente tem Deus no coração, a gente empreende com propósito e com a vontade de melhorar a vida das pessoas, porque é isso que a Bíblia ensina. E essa fala sua é muito importante, é empreender com propósito. Às vezes as pessoas colocam o empreendimento como um fim em si mesmo, somente pelo dinheiro e tudo mais, mas vai muito além disso. É o que eu falo, eu poderia estar muito bem fazendo empreendimento, colocando um piso classe B, classe C, porcelanato também, que eu pagaria lá 20, 25 reais, né? Com um frete ia estar uns 40 reais, mas eu coloco um piso que é 75 o metro. Eu estaria atendendo o meu cliente porque eu coloquei no memorial descritivo que eu ia por um porcelanato, né? Então,
por que eu faço isso? Por que eu coloco o melhor? Porque eu acho que eu faria um lugar... Se eu vou construir algo para alguém morar, eu quero que esse lugar eu moraria também. Sim. Né? Seja um lugar que eu moraria. Então todas as minhas obras eu faço com esse cuidado, de fazer algo que eu também moraria, que eu também estaria presente, e independente do público que eu faço isso. Hoje eu construo casa pequena, apartamentos de 2 quartos, mas que tem nicho no banheiro, né? Revestimento de primeira, granito preto que você vê só em obra de alto padrão, vaso daquele monobloco. E você tem uma pegada tecnológica também muito grande. E o que me ajuda muito? Então a gente, na empresa, vamos dizer, uma construtora, eu sou um cara que gosta de ler muito, estudar bastante, né? Então geralmente quando eu contrato alguém, eu acho que o serviço daquela pessoa não foi o suficiente ali. Eu estudo, vejo como melhorar, enfim. E a tecnologia tem ajudado bastante. Por exemplo, a inteligência artificial, né? Eu comecei a desenvolver aplicativos para resolver problemas que são problemas de construção, principalmente das pequenas e médias construtoras, né? Que não conseguem cuidar com tanto carinho da qualidade. Não conseguem por quê? Porque é realmente caro você ter alguém para fiscalizar o tempo inteiro, né? E eu trabalhei na empresa do meu pai, uma empresa grande que tinha esse volume de obra para ter pessoas ali fiscalizando, né? E quando eu decidi abrir a minha própria empresa e continuar fazendo o que a gente já fazia, eu vi, poxa, muito difícil para alguém realmente começar do zero e ter todos esses cuidados, né? Pagar todos os tributos certinho, é muito difícil, principalmente se a pessoa não tiver uma instrução, né? Alguém para instruir, e aí que vem a importância da família, né? De sempre dar a educação, a melhor educação possível. E com isso, com o aprendizado que eu venho tendo, o que eu vi? Que a inteligência artificial poderia ser esse olho através de algo que eu já fazia na empresa do meu pai, que era a gamificação do serviço. Então, a gente tinha na Coenge, que é a empresa do meu pai, a gente construiu Pinhais aqui na Guaporé ali, né? Araucária, fica perto do Colégio Tiradentes. O Vilas, que fica lá na estrada do Santo Antônio, Veredas, né? Na estrada do Santo Antônio, Roupa 1, Roupa 2. O que a gente tinha na empresa do meu pai? A partir de 2013, foi quando eu me formei em engenharia civil em Curitiba, eu voltei pra cá pra trabalhar com ele. E quando eu cheguei aqui, eu falei, pô, pai, você trabalha com planilha Excel, como assim, né? A gente precisa melhorar isso, a gente precisa ter um ERP que a gente pode comprar, solicitar material de forma... poxa, eu gastei tanto com material de hidráulica, eu gastei tanto com material elétrico, então eu consigo dimensionar melhor meus projetos até depois, né? Quanto mais informações, dados você tem de uma obra que você já executou, mais fácil é para você fazer, inferir para a próxima, né?